Oiê, eu sou a Malu Zancopé, apresentadora dessa temporada do programa de curtas aqui da Rádio TV FAAP. E aqui a gente conversa com alunos e ex-alunos que tenham ou estejam produzindo algum filme na FAAP. Sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. O episódio de hoje é mais do que especial, porque eu recebo a Pietra Bianco para falar do TCC dela, Eco. Oi, Pietra. Oi. E antes da gente começar o nosso papo, a gente vai passar o trailer do Eco para vocês assistirem e depois a gente fala. Não tá conseguindo dormir, meu filho? Eu tive um pesadelo, mãe. Tudo que a gente tem, tudo foi por água abaixo. Bom, quando eu assisti, Eco me trouxe uma sensação de que a vida é cíclica. Então, quando a gente nasce, né, e vai crescendo, a nossa mãe conforta a gente, no geral, e depois a gente acaba confortando ela, né? Então, essa sensação de que a vida, ela acontece e que, às vezes, a gente não consegue parar, porque as coisas acontecem e a gente não tem o que fazer. Sim. E é externo a gente, ainda mais quando você tá numa situação frágil, como os personagens do filme, né? É mais ou menos por essa linha, por aí que você pensou. Achei muito lindo o que você falou. Muito lindo, assim mesmo. Muito lindo, me tocou, assim. Acho que o Eco, definitivamente, ele vai falar sobre esses elos, assim, né? Então, ele é um filme que ele vai trabalhar muito com a ciclicidade, mas uma ciclicidade de opostos, né? De paralelos opostos. Então, a gente tem, num primeiro plano, a Eunice e o Adilson, né? Que são protagonistas completamente diferentes, né? Então, a Eunice, ela vai sempre trabalhar... Ela vai ser uma mãe, ela vai trabalhar nesse sentido de ter a religiosidade e a tradicionalidade perto dela, né? Então, ela vai ser essa pessoa das raízes. O Adilson, em contraposição a isso, ele vai ser o filho que meio que deu errado. Ele vai ser um filho que não tem muito apego ao presente. Tem um pouco de chateação e remorso do passado. E, além desses dois, né, elos paralelos, que são os principais... É o principal eco do filme, a gente vai ter o que vai indo, né? O que vai fechando esse ciclo embaixo deles. Então, por exemplo, a Eunice, ela vai representar o lado de fora, enquanto a Adilson o lado de dentro. A Eunice, ela vai representar a luz, a Adilson vai representar a sombra. E aí, isso vai fechar num PB, né? Então, o filme, ele trabalha esses paralelos, ele trabalha essa ciclicidade, inclusive na sua forma, que é o preto e o branco, né? Então, achei muito bonito o que você falou, realmente. Ai, obrigada. Antes da gente começar as perguntas, ela falou PB. PB significa preto e branco. Só porque a gente que não é de cinema e assiste, a gente pode não entender. É preto e branco, quer dizer que o filme é gravado em preto e branco. E, Pietra, com certeza é muito trabalhoso, no mínimo, um TCC. Pra fazer um pitching de TCC. Como que foi pra você esse processo? Olha, eu acho que assim... A equipe, ela é levada ao extremo. Definitivamente. E, tendo uma diretora que vem da produção, é mais difícil ainda. No caso, eu sou a diretora. E vindo da produção, eu sempre fui uma pessoa muito cri-cri. Acho que eu não vou ser uma diretora convencional, assim, do tipo... Vamos pirar, vamos fazer, vamos decupar na hora. Não, eu era a diretora que, tipo assim... Tinha a decupagem já na cabeça antes de aplicar pro pitching. Sempre trabalhou com cronograma. O amor da produção. O amor da produção, né? Então, assim, eu acho que... Querendo ou não, o desafio de gravar um TCC é porque você vai ter um peso muito maior e uma cobrança muito maior. E isso vai ser meio que repassado pela equipe. Então, pelo menos na grade antiga, a gente começa com um livrão. Então, a gente tem um material acadêmico muito grande para fazer. Principalmente arte, para quem ama a arte, assim. Na minha época, era uma coisa absurda. 1/3 do livro, a arte fazia. E fazia desde o croquis até piriri pororó. Fotografia também, som também, montagem também. Então, a gente começa com esse material acadêmico. E depois, eu sinto que gravar
eu acho que é mais difícil porque você tem muitas possibilidades. Isso não foi uma coisa que me pegou muito, por exemplo, porque é o que eu te falei, eu sou prática. Então, desde sempre, eu já sabia que iam ser 4 diárias e 22 planos. Curiosidade, fun fact. Nossa, Nada, isso é nada. Isso não é nada. Para um TCC, a gente tem direito a 10 diárias. E a galera grava, tipo, 100 planos por dia, tipo... Isso é muito pequeno para um curta de TCC, assim. É muito pouco tempo de gravação e muito pouco plano. Total. Mas eu acho que esse foi o segredo da coisa. Eu acho que você tem muita coisa na sua mão, você sempre fica tipo, caraca, TCC. Tipo, você chegou no 3º ano do ensino médio, entendeu? Você tá tipo, caraca, tô gravando um filme de TCC. Então, você tá, tipo, grandona, assim. E aí, eu sinto que quando você dá essa enxugada, eu acho que as coisas, elas fluem melhor, assim. E como surgiu a ideia do roteiro? Por que você decidiu fazer essa ideia, ainda mais com um tema tão frágil como é a instabilidade física do local que essas pessoas vivem? Como que surgiu essa ideia? Eu sempre me apeguei muito aos atores. Então, acho que o que faz um filme é a atuação. Principalmente um curta-metragem, porque você tem pouco tempo para esteticizar a coisa. Então, acho que um bom ator, ele vai mudar o seu filme de, tipo, parecer um filme de faculdade para um filme de cinema e tal. E quando eu tava fazendo produção para um outro curta-metragem anterior, eu vi o teste de elenco do Adilson, que é o Zé Geraldo, no novo Eco, né? E no teste de elenco, ele depois fez o papel de um personagem mais velho e tal, nesse filme, que eu fui produção. Mas no teste, ele tava super despojado, ele tava super meio, tipo, largadão. E eu comecei a pirar nisso. E falei, acho que eu vou escrever uma história com esse protagonista. E aí vi a Eunice, que é a Mariana Muniz, no Cida Tem 2 Sílabas. E eu comecei a juntar esses 2 personagens numa história, assim. Acho que eu sempre quis falar um pouco sobre a urbanização desenfreada. Eu vivi em São Paulo a minha vida inteira. Então, assim, é assustador você ver o que São Paulo vem se transformando em tão pouco tempo de vida. Mas eu queria fazer uma coisa mais intimista, assim. Eu queria que a gente acompanhasse um dia de vida dessas pessoas que estão lidando com esse problema, assim. Então, a gente vai falar de uma insegurança, que é uma insegurança completamente demográfica, assim. Não é todo mundo que vai viver essa insegurança, porque as áreas mais marginalizadas são afetadas por essa saturação urbana. Mas eu acho que eu foquei nos personagens. Então, primeiro eu vislumbrei esses 2 personagens e depois eu consegui encaixar eles no filme. Então, acho que é isso. A gente acompanha um dia com os 2 enfrentando essa problemática. Só uma informação a mais, o que ela falou do Cida Tem 2 Sílabas, é um curta aqui da FAP, que já passou pelo Frame a Frame, então dá uma olhada nesse episódio, tá uns pra trás aí, mas é bem legal. E eu queria saber, como você descreveria o Eco em uma frase pequena, poucas palavras, assim, como você descreveria pra alguém que nunca assistiu? Então, a pessoa vai assistir agora e pedir uma descrição pra você. O que você falaria? Tá, eu acho que o Eco, ele vai falar sobre uma mãe e um filho que estão vivendo a incerteza de uma casa prestes a desmoronar e vão ter que viver nesse eco de se mudar ou permanecer nessa casa. Acho que é um pouco isso. E o curta é inteiro gravado em preto e branco. Inteiro. Por que você fez essa escolha estética? Então, é o que eu falei dos ciclos. Então, eu queria que o Eco, ele tivesse essa ciclicidade, não só uma ciclicidade narrativa, mas também que ela fosse simbólica ao longo de todo o filme. Então, a gente tem os paralelos dos personagens que eu comentei, a gente tem o paralelo das externas e da interna, a gente tem o paralelo de várias simbologias que vão acontecendo, inclusive na montagem, porque o filme, pra quem for assistir, começa com o prólogo e termina com o epílogo, né? Então, a gente tem essa ciclicidade, esse paralelo durante o filme todo. E eu queria que o formato do filme também fosse fiel a esse paralelo, assim. Então, o preto e o branco, ele nasce desse lugar de, já que a gente vai trabalhar um filme com paralelos, com paralelos opostos, né? Que o filme também seja, na sua matéria, na sua forma, preto e branco. E os planos do filme são... Você comentou que tem 22 planos só. E eles são muito... Se você me deixa falar, é muito bem decupado. Eu achei os planos muito bonitos, assim. Como que foi esse processo? Não só para fazer a decupagem, mas também para fazer tão pouco plano por uma decupagem bem bonita. Obrigada. É uma loucura, mas é uma loucura comedida. Então, assim, eu acho que é isso. A chavinha é você ir alinhando as suas ideias num funil, assim. Então, eu fui por ambientes. Então, eu começo com os ambientes. E aí, eu vou afunilando
nos planos, detalhes maiores, médios desse filme, até chegar no que eu queria. Um detalhe do filme ele tem tão poucos planos, porque são planos longos. Então, o filme ele vai ter aí uns 22 planos, mas são planos que têm uma duração mais longa. Então, a preocupação, na real, era óbvio que a decupagem e a equipe de fotografia realmente arrasou. Mas, no meu lado, era mais o staging. Então, já que eu vou ter tantos poucos planos e um plano com tanta duração, como eu vou fazer esse plano ser não só atrativo, mas também passar a mensagem que eu quero passar? Então, o meu maior desafio foi trabalhar o staging nesses planos. Então, como eles iam fazer ali o que eles têm que fazer num período mais longo, como eles iam se expor em tela, assim. E é legal você comentar dessa parte do staging, dos planos, porque quando eu assisti, eu senti que era muito apertado. Você se sente meio claustrofóbico? Sim. Foi pensado por você ou foi algo que a locação acabou trazendo? Eu acho que foi a locação, foi a escolha da locação, mas também foi um esforço da equipe, assim. Eu acho que é isso. Como é um filme de TCC e isso acaba virando um portfólio pra vida das meninas, eu acho que elas, sim, deram tudo delas, assim. Então, realmente a arte trabalhou impecavelmente. Por exemplo, a cena do quarto, era um quarto inteiro, tinha banheiro nesse quarto, né? E aí, a diretora de arte, a Lori, colocou a beliche bem no cantinho, pra quando a gente vê, né, o frame, ele tá meio encolhidinho, né? O Adilson tá falando no telefone, ele tá meio encolhidinho. O uso das lentes também, pela Pietra, que é a diretora de foto. Até no próprio áudio. Então, a Manu, diretora de som, ela também teve muito esse poder de transmitir que é um espaço tão pequeno que você consegue ouvir a rua, você consegue ouvir o cachorro, você consegue ouvir o vizinho. Então, acho que foi um esforço geral. E os tempos dos planos são mais longos, você claramente falou isso. Foi pensado no sentido de dar mais espaço para os atores terem um trabalho de atuação muito forte? Ou foi porque tinham planos menores, menos planos, na verdade, né? Como que foi, assim? Eu acho que foi uma mistura dos dois, assim. Então, como eu sempre pensei nos atores fixos, né? Então, a gente nem teve teste. Eu pensei nos dois e idealizei para os dois. Eu sabia que eu ia querer que eles brilhassem, assim. Eu sabia do potencial deles. E eu queria realmente fazer um filme que tivesse essa carinha. Eu acho que um grande ponto... e aí eu vou talvez antecipar um tema aí... de você dirigir, é que nós, né, que estamos dirigindo, ou que estamos fazendo cinema no geral, na faculdade, a gente ainda não achou nosso jeitinho. E eu acho que o diretor, mais do que ninguém, ele tem que ser muito fiel ao jeitinho que ele quer fazer, né? O que a gente chama em termos mais acadêmicos, que é a linguagem que o diretor tem. Então, eu sabia que o meu jeitinho, que a minha linguagem, ela ia ser uma linguagem de planos mais longos, de uma atuação mais longa, de um staging bem reforçado. E eu tentei ser fiel a isso, assim. Talvez na vida eu mude, mas assim, nesse momento, Pietra, FAP, eu acho que eu fui fiel a isso. Eu acho que funcionou super bem. Falando em funcionar muito bem, agora a gente vai passar um trechinho marcante aqui que a gente achou da equipe para vocês assistirem. Depois a gente vai voltar para a nossa entrevista. Deixa ficar. Deixa ficar. Deixa ficar. Ai, gente, quentinho no coração. Nessa cena tem várias pessoas passando no fundo e numa longa exposição na câmera. Como que foi feito? Foi pensado por você ou foi uma ideia da foto? Como foi? Isso foi uma loucura. Eu não vou saber os termos técnicos, né? Mas assim, a gente tem uma mega lente que ela vai dando um zoom out. E essa lente tava, né, nessa alta exposição para fazer esse blur das pessoas atrás. Só que, primeiro que a gente tinha 2 lapelas, então a gente só lapelou os 2 protagonistas, né? E eu tive que, no dia, fazer um mapinha e colar na parede, porque eram 3 coadjuvantes, nem coadjuvantes, né? Eram 3,
pessoas que iam fazer esse staff, assim, e iam passar. E cada um segurava e tirava as coisas. Então, a gente tinha que coordenar foto, arte, som e, tipo, um super staging, assim. Então, foi, assim, uma das cenas mais difíceis que a gente foi gravar. Quando a gente terminou a cena, acabou a luz. A gente tinha gerador, porque a nossa produção é preparada, mas acabou a luz e aí foi um caos. Então, assim, essa foi a cena top, master, assim. E eu acho que é isso. Nesses termos técnicos eu não vou saber dizer, mas realmente, assim, tava o foquista fazendo zoom in, a abertura da exposição para as pessoas passarem e terem esse blur. E o ideal eu acho que, assim, daí da parte narrativa, né? Contando um pouco do backstage, agora falando da parte narrativa. Eu acho que essa cena ela é tão importante, não só porque ela é a última cena do filme, mas eu queria que a Eunice, esse paralelo, né, do Adilson criança no início, e a Eunice depois mostrasse o quanto ela tá na concha dela, assim. Então, desde sempre, as principais referências, tanto pra foto quanto pra som, é que ela tá incrédula que... não é que ela decide sair da casa, ela é retirada dessa casa. Então, tudo que a gente faz é para conduzir o olhar do espectador para ela. Ela é o centro de tudo, a voz dela é muito nítida, mas a voz das pessoas não é. As coisas que as pessoas estão tirando da casa não são nítidas, é ela que é, assim. Então, a gente queria conduzir realmente o olhar do espectador, e aí a foto super topou, pra gente fazer isso acontecer mesmo, assim. Uma pergunta de curiosidade. Essa lente, vocês pegaram pela FAAP? A FAAP fornece ou vocês pegaram por fora? Putz, não vou saber te dizer. E tá tudo bem, não tem problema. Então depois eu pergunto pra produtora. Não tem problema. E como que foi trabalhar foto e arte sabendo que era em preto e branco? Como que foi pensar esse filme em preto e branco? Gente, elas podem falar isso melhor. Mas foi uma loucura. Porque, assim, eu acho que esse foi o único cri-cri de diretor que eu tive. Que elas ficaram se mordendo. Porque, gente, puta que pariu. Nem sei se eu posso falar palavrão. Mas, gente, caramba, né? Todo mundo querendo ali fazer um filme colorido e a diretora lá, não, preto e branco, preto e branco. Então, assim, eu lembro da primeira vez que a gente fez um ensaio na locação, né? Porque os ensaios, pra mim, eram a coisa mais importante. E eu olhei... Pronto. E era assim, juro por Deus. Pires roxo neon. Cortina amarelo mostarda. Não sei o quê. Porque assim, realmente, pra exprimir no PB, a arte ela teve que fazer ali, conduzir de uma forma absurda. E pra foto, eu acho que luz e sombra foi o que foi mais difícil mesmo. E a atriz, ela é muito boa, além de ser igualzinha à mãe mais nova. Como que foi o processo de casting? Ai, eu não vou lembrar. Luísa, lembrei. Luísa, Lu. Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque ela foi a primeira atriz que eu trabalhei na vida. O primeiro curta da FAAP que eu fiz, ela foi a protagonista. Então, assim que eu achei a Mariana, eu olhei pra Lu e falei, nossa, Lu, tem que ser você. Então, o processo de casting pra ela foi também escolhido a dedo. O menininho, a gente fez teste de elenco. Mas, se eu não me engano, ele participou do Apocalipse. Eu acho que ele é o menininho do Apocalipse. Eu lembro que é de algum curta da FAAP, assim. Então, ele também foi uma pessoa que tava ali próxima e a gente acabou pegando. A casa é quase um personagem também. Ela é integrada ao filme, né? Como que foi pra achar essa locação? A locação é a casa da tia da diretora, da Pietra. Da diretora de foto, não, diretora eu. E é uma casa... ótima, é que a gente deu uma detonada, deu uma detonadinha, né? Tipo, organizou arquitetonicamente para que ela parecesse bem menor, bem mais caricata nesse sentido. Então, não foi tão difícil achar. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim. Quando a gente vai retratar uma história, principalmente uma história que não nos diz respeito, eu acho que essa pesquisa, principalmente de locação e você dressar uma casa que você não necessariamente teve contato com, é muito importante. Então, acho que a equipe arrasou em como ela transformou essa casa para uma casa realmente que fizesse sentido para a narrativa e não ficasse uma coisa, tipo, forçada. E o roteiro, ele foi pensado pra montagem? Ai, não sei. Mas é que eu sou essa pessoa prática, entendeu? Então, assim, eu já escrevi o roteiro meio decupando ele, meio que montando ele, assim. Tanto é que na montagem, foi uma montagem que teve depois, né, modificações.
Mas era uma montagem que seguia um pouco a linha de raciocínio, porque é o que você falou. O roteiro, ele já tava meio pensadinho mesmo. E existe uma forte presença no Eco da religião. Por quê? Quando eu quis fazer essa personagem, primeiro que teve um debate se ela seria católica ou evangélica, né? E aí a gente acabou optando por ela ser católica e por ela acreditar em Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida. Inclusive o colar que ela usa, eu tô usando agora, é o colar da minha avó, que minha avó me deu. Eu não sou religiosa, mas é um mimo que eu guardo sempre comigo. Então, todas as diárias era muito bonitinho, porque eu tirava, dava pra ela colocava, atuava, e depois ela me devolvia. Ai, que lindo! Nossa, que emocionante! Foi bem tchutchuco, assim. Mas a gente queria que ela tivesse alguma religião, e que essa religião, ela fosse confortante pra ela, no sentido de... Ela perdeu um filho... Ela viveu boa parte da vida dela sozinha nessa casa, com essas memórias. Então, a religião para ela foi esse aconchego que ela encontrou no coração dela, assim. Então, acho que a Eunice talvez não tivesse superado o que ela passou se ela não tivesse religião. Mas, da mesma forma, a religião, ela também conforta tanto ela que deixa ela imóvel, deixa ela passiva. Então, a religião, ela também tem esse impacto... Porque no final é isso, ela não vai entender que ela tem que sair da casa dela e ela vai se preparar pra isso. Não, ela vai ser retirada, porque as pessoas só saem da casa porque elas não têm fé. E ela tem fé e ela sabe que Nossa Senhora vai zelar por ela, sabe? Então, é um pouco essa dualidade. E uma das cenas mais bonitas pra mim, quando eu assisti, é a dela rezando. E o filho conversando com um cara numa caminhonete. Eu achei essa cena tão bonita. Como que foi achar essa caminhonete? Essa caminhonete é do meu tio. Eu olhei e pensei, nossa, será que ela alugou? Meu Deus. Essa caminhonete é do meu tio. Ele mora em Itatiba. Ele veio como colchão, porque a gente precisava de uma caminhonete, mas a gente também precisava do colchão, né? Então, a gente não ia levar o colchão pra locação. Ele veio com a caminhonete e o colchão. E essa caminhonete era uma caminhonete vermelha. Você não faz nem ideia. Só que vermelho, no PB, fica preto. E verde no PB também fica preto. Então, quando a gente viu a caminhonete posicionada com o LUT, porque, fun fact, você grava colorido, né? E aí você coloca um LUT, que é como se fosse um filtrozinho, com um PB. Então, você grava colorido, mas você consegue visualizar no PB. E aí, quando a gente viu a caminhonete atrás dessa ribanceira de grama, tava tudo preto. Aí eu peguei a minha fita, que eu tava com uma guaiaca, peguei uma fita branca, tipo essas que a gente tem na FAB, que dá uma roubadinha, e passei na lateral do carro, junto com a diretora de arte, pra ter uma faixa branca pra conseguir discernir o que era a caminhonete, que é... Meu Deus, que loucura. E pra gravar essa cena, um monólogo, né, da Eunice no lado de dentro e um diálogo na externa. Eu tive que fazer um roteiro paralelo pra esse diálogo. Então, eu fiz um roteirinho paralelo pra esse diálogo, só pra eles não ficarem né? Eles precisam ter fala. E eu cronometrei o monólogo dela e o staging deles, porque isso precisava dar ao mesmo tempo, né? Então, foi uma cena que também foi bem peculiar, a gente teve que ter uma... Nossa, foi realmente tudo milimetricamente calculado, né? E o homem, por curiosidade aqui também, o homem é o seu tio? Não. O homem, ele... Ai, não vou lembrar o nome dele, mas ele é um amor de pessoa. Ele é argentino, inclusive. E ele já participou de vários curtas da FAAP. E também foi indicação, assim, querido. E quais foram os grandes desafios que você e o seu grupo enfrentaram quando estavam gravando o Eco? Ai, vários. Eu acho que é isso. Eu acho que... Eu diria que o principal desafio é você não deixar a peteca cair, assim. Eu sinto que o processo é muito longo. Ele exige muito de você. É o que eu falei, a gente é novo nisso. Então, assim, sei lá, eu dirigi 2 vezes na minha vida inteira. Então, todos os processos são muito novos. Mesmo as pessoas que pegam assistência, assim... 4 anos de faculdade não é muito o mercado de trabalho. Então, você não pode deixar a energia caótica te consumir, sabe? Então, acho que você sempre manter a cabeça erguida e, tipo, beleza, passou o picture lock, né? Passou a montagem fechadinha, vai vir a edição de som. Aí você tem que respirar, fazer a edição de som. Fez a edição de som? Vai, splita, né? Vai pra cor e vai pra mixagem. Aí você tem que levantar a peteca de novo, ir pra mixagem e ir pra cor. Então, acho que não deixar a peteca cair, porque vai acabar sendo um processo exaustivo. E agora, mais do que nunca, levantar de novo, porque a gente vai distribuir, né? Então, o grande objetivo é levar o Eco pro mundo. Então, a gente quer entrar em festivais. Então, mais uma vez, mais uma energia pra, né?
E qual a dica você daria para alguém que tá agora apresentando o TCC, ou já apresentou, passou e tá gravando? Qual a dica? Eu acho que ser muito fiel ao que você enxerga, né? Então, ao que você visualiza disso. E, ao mesmo tempo, tornar isso, por mais difícil que seja, uma maneira leve e gratificante. Porque, no final das contas, a gente podia estar fazendo qualquer faculdade no mundo e a gente tá fazendo cinema, sabe? Então, acho que tem um brilho, tem uma alegria de você fazer cinema que nunca pode ser esquecido, sabe? Eu acho que na correria do set, quando você tá tomando 30 litros de café, não tá ninguém, tá, tipo... Eu acho que, às vezes, perde um pouco esse brilho, assim. Então, nunca perder esse brilho. Acho que a gente escolheu o cinema por um motivo, cada um pelo seu motivo. E acho que tem que ser fiel a isso sempre, assim. Pietra, o episódio chegou ao fim. Mas antes disso, aqui no Frame, né? A gente sempre pergunta o top 3 filmes dos convidados. Então, qual é o seu top 3 filmes? Aquários. Inclusive, a protagonista é igual, todo mundo fala. Eu vou ser um pouco chata, eu vou falar Limite também, do Mário Peixoto. E... eu esqueci o nome do filme de novo. O Último Azul. Tive um spoiler aqui, O Último Azul. É um filme que eu vi recentemente e sem ser sacanagem, assim. Eu acho que ele é muito autêntico no que ele se propõe a ser. Eu acho que a gente não vê muitos filmes nacionais com uma temática mais lúdica, com a locação, com a trilha que ele se propõe a fazer, assim. A protagonista feminina é impecável. Tem um flerte também com protagonistas femininas mais velhas, né? Que o Eco conta um pouco disso. Então, assim, foi um filme que me encheu esse brilhinho dos olhos de... Nossa, isso é cinema. E que delícia poder viver no mesmo momento que isso, assim. O episódio de hoje fica por aqui. Eu vou dar o espaço agora pra você falar as redes sociais, ou sua, do filme, a que você quiser. Então, fica à vontade. Minha rede social, o Instagram é PE_Bianco. Porque meu apelido na faculdade é Pipi, mas na família é P. Todo mundo chama de P. Então, é PE_Bianco. E o Eco é eco.curta, se eu não me engano. Mas se jogar Eco... a gente vai com certeza colocar, a edição vai colocar aqui embaixo, então fiquem à vontade para pesquisar no Instagram depois. E lembrando que vocês também devem seguir o Instagram da Rádio TV FAAP, @Rádio TV FAAP, e o TikTok e Instagram do Frame a Frame, @FrameAFramePod. E é isso, na verdade. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. Ainda mais que hoje é a banca dela. Então, melhor ainda. Então, muito, muito obrigada. E também a você que assistiu a gente até o final, que conseguiu aguentar a gente até aqui. Então, um beijo, muito obrigada e até a próxima.